Opa, E aí, meu amigo? estamos na área. Me ouve bem aí? Te ouço bem. Show de bola. Vamos lá, vamos começar aqui a live. E aí, cara, boa noite, pessoal. Alan Bastos aqui com meu amigo Fábio Cauê, o doutor Fábio Cauê, nessa empreitada para falar de obesidade e emagrecimento. Hoje a gente vai falar de 3 motivos para se tornar ativo e por que que é importante emagrecer 10%. E vamos direto ao ponto, né, Cauê? A Vamos. literatura, ela fala muito para a gente desses 10%, mas também fala de uma faixa importante ali de 3%. Já toca o porra aí, já começa falando sobre isso para a galera. Beleza, galera. Então, vamos lá. Tá saindo um eco aí antes de a gente entrar. A galera está reclamando de eco. Não, eu que estou ouvindo o eco. É meu? Será? Agora já foi. Não, foi não. Melhorou? É porque você está em dois lugares, né? Você tem que tirar. Sim. Você Não, tem já que. tirei. Você deu mudo aí? É aí. Mas eu tô falando contigo aqui normal. Não tem porquê. Doideira. A gente não tem, Mas vamos lá. a gente não teve isso da outra vez. Pois é, mas Dá mudo aí no teu Zoom. deixa eu ver aqui. Sem eco. A galera não ouve eco, não. É só ele. É porque a tecnologia do Cauê é cheia de negócio. Computador pra cacete, tela pra caramba. Quer botar... Porra, aliás, está na nave espacial. E aí dá merda. Dá merda só pra ele. Tá todo mundo legal. Merda só no Cauê. É uma beleza. Beleza. Muita Mas vamos lá. tecnologia, Cauê. Vamos lá, Cauê. Vamos lá. A questão toda é a seguinte: você tem três motivos pelos quais a gente teria que ter, né, esses 10% de perda de, de massa corporal, que poderia beneficiar pessoas que estão acima do peso ou obesas. Tá? A primeira delas é a seguinte: com 10%, aliás, com 3%, a gente começa a observar que há uma diminuição da inflamação, né, da meta-inflamação. E isso já gera um benefício muito grande, porque isso diminui o edema, né, que é uma das principais situações que acometem o obeso no sentido de aumentar a massa corporal dele. Né, ele retém muito líquido. A segunda situação que está associada com essa redução é a melhora ortopédica, é a diminuição da sobrecarga ortopédica. Né? O pessoal lá em São Paulo, do laboratório do Júlio Serrão, fez um trabalho, e ouvi ele falando isso uma vez, comparando a caminhada de um obeso a 4 km por hora com a corrida de um maratonista a 21 km por hora. O impacto era o mesmo no joelho. O mesmo. Então, se você diminui 10%, né, da massa corporal, se a gente está falando de uma pessoa de 100 quilos, a gente está falando de 10 quilos a menos. Essa sobrecarga ela passa a ser muito menor. E isso gera maior autonomia ao indivíduo. E isso vai proporcionar a ele, né, uma capacidade de ser mais ativo muito maior. Estou tentando resolver aqui com o eco e, na verdade, eu acabei atrapalhando. Agora vai sumir, galera. Beleza. Então, terceiro motivo é o motivo que está associado à melhora cardiovascular. Por quê? Porque diminuindo o peso corporal, você também diminui a sobrecarga no coração. O edema diminui o peso, a sobrecarga no coração diminui, a pressão tende a diminuir também. Né? E isso vai gerar uma resposta muito importante na questão protetora para o coração. Né? Então, eu posso citar 3 motivos principais desses 10% de redução, né? É justamente, primeiro, diminuição da meta-inflamação, isso vai diminuir o edema. Segundo, diminuição da sobrecarga articular, que vai levar o indivíduo a ser mais autônomo. E terceiro, diminuição da sobrecarga cardiovascular, que vai fazer com que ele tenha uma menor pressão arterial, e isso vai elevar os benefícios protetores em relação à saúde cardiovascular do indivíduo. Tudo isso somado vai gerar maior autonomia, ainda mais autonomia para o indivíduo que está em sobrepeso ou obeso.
Só um minutinho lá. Oi? Agora estou escutando. Então, falar para a galera que a gente, apesar da gente ter uma lista aqui de comentários para responder, a gente também está aberto aí se o pessoal quiser fazer alguma pergunta. Eu só sou um pouco lento para ver as coisas aqui na live. Cauê, então, respondida a primeira questão, eu acho que a gente pode partir para os 3 motivos pelos quais é importante a pessoa se manter ativa. E aí, rapidamente, eu só quero ler aqui que a gente tem aqui, por exemplo, um comentário. Para quem tem uma vida ativa, atividades do dia a dia, atividade diária não emagrecem. Então, quando a gente for dar a resposta, se a gente já quiser fazer uma pequena introdução sobre isso, eu acho que é legal, né? Perfeito. Então, eu não sei se você já quer falar sobre isso, depois a gente entra com os 3 motivos, ou a gente entra com os 3 motivos. Eu me enrolei agora. Vamos falar. Não, a gente pode falar dessa questão aí, porque ela vai introduzir uma outra, tá? Que é a questão do seguinte: a atividade física leve vai gerar um gasto calórico X. Esse gasto calórico X vai estar em balanço a ingesta, o consumo energético, né? A energia que a pessoa está ingerindo. E esse balanço vai fazer com que a pessoa não engorde. E aí é fundamental que a gente lembre que isso também faz parte do processo de prevenção primária, né? Evitar que a obesidade aconteça de fato. E, né, o emagrecer a gente já está falando da prevenção secundária, né? Diminuir as morbidades causadas pela obesidade quando ela já está instalada. Tá? Então, nesse caso, nesse comentário, a gente tem que lembrar que a atividade física leve, ela faz parte de uma intervenção, né, que a gente pode chamar de primária, e ela também faz parte da secundária, haja visto que ela também vai contribuir para o aumento do gasto calórico. Mas, no sentido que a gente vem falando, né, o tempo todo, né, ela é uma ação de prevenção primária. Não te escuta, Alain. Muito mais para prevenir do que para te ajudar, né, Cauê? Depois que está instaurado aqui, esse ponto é importante, né? É prevenção primária, porque quando a gente fala de obesidade, por isso que o assunto é obesidade e emagrecimento. Porque uma vez que está obeso, a gente tem que tentar entrar no processo de emagrecimento, mas o nosso papel também é evitar que a pessoa ganhe a massa corporal gorda, né? Ganhe essa gordura corporal. Beleza, Cauê. Então, vamos para os 3 motivos pelos quais a pessoa precisa se manter ativa. E aí a gente está falando das atividades leves, né, Cauê? As atividades diárias. Exato. Depois a gente faz outra live para falar de exercício físico, né, Cauê? Perfeito. Tem pouca live para fazer. Então, vamos lá. O primeiro motivo que a gente separou aqui dentre os 3 é uma manutenção diária, ao longo do dia, de uma atividade contrátil, que é importante. Cauê, fala um pouquinho disso para a gente, então. Perfeito, Alain. Manter uma atividade contrátil é importante porque você mantém, né, as sinalizações de metabolismo energético sempre alinhadas, sempre ali numa sintonia fina, né? Dentre elas, principalmente a sinalização de insulina, né, que vai gerar, dentre outras coisas, a captação de glicose e a ativação de algumas enzimas importantes, tanto para o metabolismo de glicose quanto para o metabolismo de gordura, como, por exemplo, a LPL. Né? O aumento da atividade contrátil vai manter a atividade da LPL orientada para a degradação de lipoproteínas para a utilização de triglicerídeos. E a gente sabe que quando a pessoa tem uma atividade contrátil diminuída, essa ação da LPL ela passa a ter uma ação reversa. Né? Então, essa ação reversa da LPL é que a gente tem que evitar, porque ela vai contribuir para o armazenamento de lipídios, para o armazenamento de gordura. Né? Principalmente no tecido adiposo. Áudio. Você tá sinistro, é que o pessoal me ouve, você não, porque esse negócio, galera, para vocês entenderem, a gente está gravando em 2 lugares, então é muita tecnologia, no caso, para mim. Aí agora quem se ferrou foi eu, que para tirar o eco, eu tenho que ficar apertando um botão aqui toda hora que eu vou falar.
Então, Cauê, você já matou rapidinho a primeira, vamos para a segunda. E a segunda vai muito da nossa experiência, né, Cauê? Mas com algumas evidências também nesse sentido, né? Se você é mais ativo ao longo do dia, você tende a comer menos. Assim como se você dorme mais, você come menos. Tem relação do sono e da atividade com o nível de ingesta calórica, né, Cauê? Que isso vai nos levar daqui a pouco para o terceiro motivo para se manter ativo. Mas vai nesse aí. Perfeito. Bem, a gente estando mais... assim, é fácil a gente pensar com a lógica, né? Quanto que a gente tem menos tempo de comer. Mas não é bem assim que a banda toca, não é somente isso. Existe a regulação, né, entre os hormônios que controlam a nossa fome fisiológica, leptina e grelina. Né? E a gente sabe que, ao controlar esses dois hormônios, a gente mantém um balanço, né, não só da fome fisiológica, ou seja, fome e saciedade, né, fome leptina, grelina, fome grelina, saciedade e leptina, né? Quanto, né, a gente também mantém o metabolismo energético alinhado. Por quê? Porque a leptina, ela estimula o metabolismo energético porque ela sinaliza que você tem energia que você acabou de ingerir. Né? Você está saciado, mas você tem energia, ela vai estimular o metabolismo energético. A grelina vai diminuir o metabolismo energético porque ela entende que você está com fome, não tem tanta energia assim para utilizar no seu sistema. Então, a atividade contrátil e a atividade física de uma forma geral vai fazer com que a gente mantenha esse alinhamento da sinalização de leptina e grelina, né? E a gente já tem indícios, por exemplo, que o próprio exercício físico, independente da modalidade, ele é capaz de diminuir a grelina acilada, que é o hormônio ativo, né? E isso diminui a fome, e isso também é visto em pessoas mais ativas, principalmente quando a gente fala da grelina acilada e também da leptina. Pessoas mais ativas também possuem menor resistência à leptina. Por quê? Porque elas também acabam comendo menos, e isso também tem a ver com a ativação do nosso centro de recompensa. Pessoas mais ativas tendem a ativar mais o centro de recompensa com a atividade física e menos com a comida, né? Entre outras coisas. Mas a gente tem esses três eixos, né? Os hormônios, o controle de saciedade e fome, né? O nosso eixo lá do nosso centro de recompensa e a atividade contrátil regulando essas duas coisas. Show de bola, Cauê. E o terceiro motivo para se manter ativo, na verdade, é uma mistura dos dois primeiros, né? Que tem relação com a flexibilidade metabólica, com a resistência ao exercício físico, ou seja, se você mantém ativo, você potencializa, não que potencialize os efeitos do exercício físico, mas você garante que esses efeitos vão se acumular de maneira positiva, né? Com respostas do triglicerídeo, por exemplo. Então, todas as respostas associadas ao exercício físico, todas não, né? Algumas respostas associadas ao exercício físico, elas precisam dessa atividade física diária para serem mantidas, para que essas respostas não sejam atenuadas, que é o que a gente vê, e a gente fala, né, quase em todas as lives, daquele artigo de 2016 do Kim. Então, fala um pouquinho isso aí, galera. Esse é o terceiro motivo, tá, pessoal? Perfeito. Só para vocês entenderem, é a flexibilidade metabólica, de uma forma bem tranquila. É a capacidade que o nosso corpo tem de lidar com o nutriente que nós estamos ingerindo. Exemplo, vamos supor que você esteja agora comendo aquele belo hambúrguer cheio de gordura do McDonald's. Já que ele é cheio de gordura, o seu corpo tem de ter a habilidade de trabalhar com essa gordura, de utilizar essa gordura como fonte de energia. Isso é flexibilidade metabólica. A partir do momento que o nosso corpo perde essa habilidade de trabalhar com a gordura, né, a gente passa a não ter essa flexibilidade metabólica tão alinhada, né, a gente entra num estado de inflexibilidade metabólica. Tá? Quando a gente faz atividade física leve e exercício, né, a atividade física leve mais exercício a atividade física leve potencializa o efeito do exercício no que diz respeito à manutenção da flexibilidade metabólica. Já quando a gente faz exercício físico e não faz atividade física leve, ou seja, a gente vai lá, passa uma hora na academia, depois vai para casa, fica sentado o dia inteiro, vendo Netflix, trabalhando e sem fazer absolutamente nada,
nós atenuamos o efeito do exercício físico e isso passa, né, a gente passa a ter um estado de inflexibilidade metabólica, mesmo fazendo exercício. E é exatamente isso que o artigo de 2016 do Kim e colaboradores fala, né? Mesmo após uma sessão de exercício, o corpo não consegue restabelecer essa flexibilidade metabólica, né? E o corpo demora muito tempo para restabelecer essa flexibilidade metabólica, tá? Então, né, a gente tende a ter, né, os efeitos da atividade física leve, e aí eu estou falando só um exemplo, que é a flexibilidade metabólica, poderia citar vários outros, como, por exemplo, a diminuição da pressão arterial potencializada pela atividade física leve, inclusive em pacientes com hipertensão arterial, né? E tem trabalhos que mostram isso também. E tem vários outros trabalhos, outros exemplos que a gente pode dar aqui, mas esses dois exemplos acho que é o suficiente para vocês entenderem a importância de se manter a atividade física além do exercício físico. Show de bola, Cauê. Você matou a pau em 17 minutos. Você falou dos 10%, você deu os três motivos para se manter ativo, e aí sobra um tempo legal para a gente falar um pouquinho, porque quando a gente fez a enquete na semana retrasada, né, a gente teve muito comentário e Sim. optou por não responder lá na hora, que eu acho que é até ruim. Da próxima vez, acho que a gente tem que responder todo mundo na hora também, Cauê. Mas a gente vai responder aqui na live, pelo menos isso. E aí eu separei aqui, né, por blocos, para você poder dar uma aulinha para a gente. Uhum. Aí a gente tem aqui, né, em relação à atividade física, algumas pessoas falando que a importância é manter o metabolismo aumentado e uma taxa maior que a do repouso. E a outra aqui é ser mais ativo constantemente gera um aumento do metabolismo basal. Comenta um pouco para a gente em relação ao metabolismo aí, Cauê. Vamos lá. Só o fato de a gente ficar em pé eleva o nosso gasto energético, ok? Tudo que passa, né, eleva o nosso gasto energético, além de 1,5 metro, né, que o MET equivalente a 3,5 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto, né, tudo que eleva o nosso consumo de oxigênio para cima de 1,5 metro é considerado atividade física leve. Ficar em pé, andar, subir escada, descer escada, lavar um prato, varrer o chão, tudo isso eleva o nosso metabolismo acima de 1,5 metro. Então, tudo isso pode ser considerado atividade física leve. E quando a gente fala, né, que essas atividades elas podem trazer esse benefício em relação ao metabolismo, basicamente em relação ao aumento do gasto energético diário total. Porque ela se soma no gasto energético diário total e não necessariamente eleva a taxa metabólica basal ou taxa metabólica de repouso. Por que isso? Porque para elevar a taxa metabólica basal ou taxa metabólica de repouso, deve haver um aumento de massa muscular. Né? Deve haver um aumento de massa muscular que vai ser efetivamente o tecido que vai gerar esse maior consumo de oxigênio. E é o único tecido que a gente tem no nosso corpo capaz de crescer, né, hipertrofiar, a ponto de gerar um aumento significativo na taxa metabólica de repouso. Porque o coração não cresce a esse ponto, o cérebro não cresce a esse ponto, nenhum outro tecido cresce a ponto de elevar a taxa metabólica de repouso, a não ser o músculo esquelético. Ok? Então, você está mudo. Para mim, você está mudo. Ainda tem um problema, né? Que quando você começa a ficar mais condicionado e começa a emagrecer, outros órgãos vão ficando mais eficientes. O próprio músculo em atividade, né? Mas vamos falar que o coração é o mais fácil, né? Você diminui a frequência cardíaca, o VO2 do coração diminui, então ele gasta menos energia. Então, isso ajuda a diminuir a taxa de metabolismo basal, por isso que você precisa de fazer, seria necessário muito treinamento de força, né? Treinamento não que as pessoas confundem com musculação. Musculação também é uma maneira de treinar a força, né? Mas o treinamento de força, para aumentar a força, é aumentar a massa muscular, para você poder ter essa manutenção, como você está falando aí. Então, o coração, o que gasta uma quantidade considerável de caloria por dia, cerca de 200 e pouco, 300 e pouco, porque ele gastaria 440, mais ou menos 440 calorias por quilograma de massa.
e ele tem aí... Quantos quilos tem um coração, Cauê? Agora me fugiu Acho, meio... acho que entre 300, acho que Em 300 e 300 e 400. 400 gramas, né? O que daria aí algo em torno de 200 calorias por dia. Quando ele é um valor médio, mas ele vai ficando mais condicionado, ele vai gastando menos, ele fica ficando menos condicionado, ele vai gastando mais. Então, olha que interessante. Um coração menos condicionado gasta mais energia. E aí, Alan, vale a pena frisar, né, uma curiosidade básica aqui. Por que o coração gasta menos energia? Porque o coração fica mais eficiente, ele bate menos vezes. Já ter um processo de hipertrofia do músculo cardíaco, né, um alargamento da câmara do ventrículo esquerdo, um aumento da força de contração, isso faz com que o músculo cardíaco tenha uma economia de energia. Apesar dele sofrer hipertrofia, apesar dele ter um aumento do número de mitocôndrias, ele bate menos vezes. E por isso o consumo de oxigênio do coração de uma pessoa condicionada é menor. O coração fica mais eficiente, né, Cauê? Exatamente, o coração fica mais eficiente. Excelente. Aí, o Cauê, tem uns comentários aqui legais, né? Que você já explicou quando você fala da resistência ao exercício físico, né? Existe sedentário que treina 1 hora por dia e passa 23 horas em inatividade. Parece que apenas estímulos dados através do exercício não são suficientes diante do comportamento sedentário. Eu acho que seria legal você fala só mais um pouquinho sobre isso, sobre essa resistência ao exercício físico, Cauê. Perfeito. Vamos pensar no indivíduo obeso, ok? O indivíduo passou a vida inteira sentado, comendo. E ele deu um estalo, quero treinar, quero ir para a academia, quero procurar alguém que me ajude a ser mais ativo. Beleza. Quando ele vai fazer esse exercício, o corpo dele está tão acostumado, está tão adaptado não, né? Eu não gosto mais de usar essa palavra. O corpo dele está tão pouco responsivo à atividade que todas as vias metabólicas trabalham de forma mais lentificada. Não só para a produção de energia, mas também para a recuperação desse indivíduo. Né? Exemplo, um indivíduo obeso só consegue ter um efetivo aumento de massa muscular, visto pelo aumento da área de secção transversa, após 16 semanas de treinamento de força. 16 semanas. É muita coisa. Enquanto a gente uma pessoa magra, né, uma pessoa com um índice de massa corporal normal, a gente vê isso em 2 meses, a gente só começa a ver isso num grau muito pequeno, mas ainda significativo em relação ao aumento da área de secção transversa em 4 meses. É o dobro do tempo. Tá? E, com relação à flexibilidade metabólica, a gente só tende no indivíduo obeso entre 6 meses e 1 ano. Os estudos falam entre 6 meses e 1 ano. É muita coisa. E nem Fábio, mas... 100%, né, Cauê? Essa recuperação. Não, e é exatamente isso que eu ia chegar agora. Tem trabalhos que mostram que diminui o índice Roma, né? Mas, galera, não confunda índice Roma, não confunda glicemia com flexibilidade metabólica. Flexibilidade metabólica é o seguinte: comi um alimento cheio de glicose, eu tenho que aumentar a secreção de insulina para responder esse aumento da secreção da quantidade de glicose ingerida. Mas não é assim que a banda toca para um indivíduo que é obeso, e ele demora muito a recuperar essa habilidade. Muito. Tá? E aí pouco tem a ver com a sensibilidade à insulina. Por que tem pouco a ver com a sensibilidade à insulina? Por quê? Quando a gente fala em secreção de insulina, a gente está falando de glicose entrando lá nas ilhotas de Langerhans, né, nas células beta, né, para estimular a secreção de insulina. E essa secreção de insulina, ela começa a ser estimulada na maneira como se deve depois de muito tempo.
entendeu? Aí você ainda tem uma quantidade muito maior, se você pegar todos os estudos, né, que trabalham com obesos e comparar com magros, a secreção de insulina, depois de 6 meses de treinamento, 1 ano de treinamento mais dieta, ainda vai estar maior do que o indivíduo magro. Apesar da sensibilidade à insulina ter melhorado. Sinistro, né, Cauê? É isso que é o complicado. E aí, Cauê, assusta, né, quando você vê essa resposta demorada. E a gente que está acompanhando esses estudos aí, que ainda tem mais coisa para ser desse estudo. O Cauê está falando do estudo liderado pelo Reed Larsen. Eu não sei pronunciar o nome desse cara, tem que aprender. Os estudos começaram em 2015, um estudo com desenho que tem acompanhamento nutricional, tem acompanhamento psicológico. E aí, Cauê, já que você puxou, você levantou essa bola, tenho aqui um comentário, né, que a pessoa falou, porque através de pequenas mudanças, esse é o comentário em função da importância da atividade física do dia a dia, atividade física leve, atividade física diária, né? Porque através de pequenas mudanças vamos transformando nossos hábitos. E aí é muito importante a gente entrar na questão biopsicossocial e na questão interdisciplinar, né? Uma pessoa que faz menos atividade física diária, imagina na situação da pandemia, que vai para o sofá para ver televisão o dia inteiro, já tem evidência associando esse comportamento sedentário na frente de telas a escolhas piores de alimento e aumento da ingesta. Você está ali, você está com o seu sistema de recompensa pedindo, apesar de você estar ali, né, assistindo a um programa que está, de alguma forma, ativando o sistema de recompensa, sim, né, mas é uma questão psicológica que eu não vou entrar. Você não tem isso ativado por uma via que seria a via alimentar. Que quando você está em exercício físico, você acaba bem que inibindo isso, você já explicou um pouquinho, né? Porque você tem a via da homeostase e a via hedônica, né? Eu estou falando aqui agora da via hedônica, né? O alimento pelo prazer. Então, essa manutenção da atividade leve, ela ajuda também numa questão do estilo de vida relacionado a um comportamento alimentar mais adequado. E aí tem a questão, e óbvio que vai ajudar nisso, né? A pessoa que está com essa dificuldade, quer ir para o sofá, que tem dificuldade de comer adequadamente, que tem dificuldade para atividade física, essa pessoa vai ser auxiliada por um nutricionista, por um endocrinologista, por um psicólogo, pelo professor de educação física, até pelo fisioterapeuta, até pelo nutrólogo, até pelo psiquiatra, né, Cauê? Por que eu estou falando isso tudo, galera? Porque nós já estamos preparando, né? Vem aí um programa de podcast que vai se chamar Resenha Movement, e as primeiras temporadas desses podcasts vão ser todas focadas na obesidade e no emagrecimento. E as primeiras 2 temporadas vão tratar da abordagem interdisciplinar. Serão 10 episódios. Em cada episódio, a gente vai receber um profissional de uma área diferente. Um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, um cardiologista, um ortopedista, um endocrinologista, até uma pessoa que faz uma abordagem mais do ponto de vista da filosofia. A gente vai ter, fechando a temporada, para poder... E uma das coisas que eles vão trazer para a gente é informações de como nós, professores de educação física, podemos atuar junto a eles para estar, para ser mais eficiente, mais efetivo, eu diria, nessa prevenção primária, ou seja, diminuir as chances da pessoa engordar e pegar as pessoas que já estão obesas e acima do peso, que são a maioria do país, né? Acima do peso e obesos são a maioria no país hoje, e trazer essas pessoas de volta para o peso normal. Mas antes de trazer de volta para o peso normal, e aí as recomendações mais atuais, elas vêm falando sobre isso, que para vocês, profissionais que estão nos ouvindo aqui neste momento, as recomendações para a atividade física, para o exercício físico, que a gente tanto fala, vem para você emagrecer, elas deveriam mudar para venha melhorar sua saúde, venha melhorar seu condicionamento, venha melhorar seu condicionamento respiratório, venha melhorar sua força. Porque este é efetivamente o primeiro benefício que o exercício dá. E isso, por si só, já traz uma resposta positiva. Já traz uma resposta importante antes da diminuição do peso na balança. E já traz alguma mudança na composição corporal. Exatamente. Tá rolando conversa ali.
Aí, e diminui Cauê, o... sei que você Pode está ansioso falar. para falar sobre isso. Vou Não, deixar você falar. estou ansioso por esse projeto, porque a gente com certeza vai falar sobre obesidade e emagrecimento de uma forma completamente diferente de tudo que eu já vi, pelo menos, e você provavelmente pensa, né? Você com certeza pensa da mesma forma. Você falou sobre o comportamento sedentário influenciando no comportamento alimentar, né? Aí você pensa no seguinte, tá? Claro que a gente está trabalhando aqui dentro das referências científicas, mas dentro de suposições, tá? Então, eu quero que vocês acompanhem a historinha. Você está ali vendo Netflix, né? Está vendo ali uma série Netflix. E aí a série do Netflix, ela tem o primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, e não tem o quarto episódio. Não lançou o quarto episódio ainda, você tem que esperar. Quando você vê o terceiro episódio, você não vê o quarto episódio, isso te gera uma ansiedade. Essa ansiedade vai ser coberta por quem? Pela comida. Isso vai estimular o comportamento alimentar. E aí, qual é o alimento que mais tem associação com o aumento da atividade do nosso centro de recompensa? Glicose. Então, a preferência, né? A preferência é sempre pelo doce, é sempre pelo carboidrato, justamente para tentar diminuir a ansiedade e ativar o centro de recompensa, dando aquela sensação de ufa, tô bem. Tá? E isso é o comportamento sedentário atuando na questão do comportamento alimentar pelo disparo, pelo gatilho de uma situação psicológica. E aí eu falei 3 coisas aqui. Eu falei 3 áreas de atuação aqui. Eu falei do psicólogo, eu falei do nutricionista e eu falei do professor de educação física. Tá? Eu ainda poderia colocar o quarto, que eu poderia colocar aqui o filósofo também, que entra uma questão também do pensar sobre tudo isso. Né? E falar sobre isso de maneira integrada é esse desafio que a gente está abordando agora, né, e que eu acho que vai ser espetacular. A galera não tem noção do que vai vir pela frente. Eu tô ansioso, mas eu não vou comer carboidrato daqui a pouco. Excelente, Cauê. É só avisando que a gente começa as gravações na semana que vem, mas a primeira temporada vai ao ar na primeira semana de janeiro, né? Então, na primeira temporada a gente vai ter nutricionista, vai ter psicólogo, vai ter endocrinologista, vai ter um educador físico e vai ter um fisioterapeuta. Esta é a primeira temporada. E aí, Cauê, para a gente caminhar para o fim, uma das nossas missões, quando a gente fala aqui de obesidade e emagrecimento, para mim, é realmente fazer o profissional de educação física entender a importância do assunto. Eu tenho a impressão, eu posso estar errado, mas neste momento eu tenho a impressão que a gente ainda não dá a verdadeira importância. A gente trata só de emagrecimento, né? E trata o exercício físico como, né? Tanto que eu tenho até um comentário que eu já vou fazer aqui para a gente encerrar. A gente trata o exercício físico exclusivamente pelo processo do gasto calórico, né? Aquela atividade do tá pago, arrebentou, acabou comigo, e agora eu vou emagrecer porque eu gastei muita caloria. Qual é o exercício que... Normalmente a pergunta que a gente ouve muito é qual é o exercício que gasta mais? Então, a gente tem um papel aqui, eu e o Caí também, de uma conscientização, a começar pela classe, da importância desse assunto, que vai muito além do gasto energético que o exercício físico traz. Tem muita coisa por trás envolvida. E aí, para a gente fechar, eu vou fazer um comentário aqui, que é uma pergunta que vai ficar, porque essa live é a live para falar de atividade física leve. Já falamos. A gente vai ter uma de balanço energético e depois vai ter uma de exercício físico. Que teve aqui uma só pergunta nesse sentido, que aí, Cauê, é possível emagrecer? Não é para responder. Calma, Cauê, sei que você fica ansioso para responder. É possível emagrecer somente com treino HIIT, como vendem, ou também é preciso usar sobrecarga, peso? Tá? Esta resposta virá quando a gente fizer a live de exercício físico. Mas é mais um motivo para a gente discutir o assunto que vai muito além disso aqui, né, Cauê? Cauê, eu vou me despedir do pessoal, agradecer a presença aqui da galera. Eu vi que tem uns comentários ali, eu não consegui acompanhar.
e vou deixar você fazer as palavras finais aí, que aí eu encerro aqui a gravação. Perfeito, Alan. Você está absolutamente certo quando você fala que os professores ainda não entenderam o nosso papel nesse contexto de obesidade e emagrecimento. Tá? Está absolutamente certo. Por quê? Porque eu acredito que o emagrecimento ele é o último fim que deve ser abordado. Como você mesmo falou, ele não é o primeiro. A comunicação com o aluno, comunicação com o cliente, está errada. Por quê? Porque isso gera mais expectativa. E a gente sabe que essa alta expectativa traz frustração e isso faz com que o indivíduo abandone o processo de emagrecimento. Então, trazer esse indivíduo por uma nova comunicação, por uma nova abordagem, fazendo com que ele entenda que existe uma seara, né, uma série de respostas fisiológicas que ele vai ter e que, acima de tudo, ele vai ter mais saúde, mais qualidade de vida, é fundamental, né? E entender, fazer com que os professores entendam isso é fundamental para que a gente tenha sucesso com esses indivíduos. Então, para vocês que estão assistindo a gente agora, se tornem perpetuadores desse discurso. Comecem a perpetuar esse discurso hoje. Hoje. Vamos começar a fazer diferença na vida desses indivíduos hoje. E vamos nos comunicar da maneira correta hoje. Por quê? Porque assim a gente vai conseguir, assim, vai fazer o nosso papel. A gente não vai conseguir, porque eu não vejo como a gente possa conseguir fazer isso na nossa geração. Isso é uma coisa que vai demorar 2 ou 3 gerações, no mínimo. Mas a gente começa um trabalho onde o foco passa a ser na saúde, na qualidade de vida, o emagrecimento vem como consequência. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Fiquem ligados nas nossas próximas lives. Fiquem atentos na primeira semana de janeiro, primeira ou segunda semana de janeiro, agora não lembro muito bem, mas fiquem ligados, porque o nosso podcast vai vir e a gente vai trazer muita coisa legal para vocês. É a primeira semana de janeiro, a primeira temporada, Cauê, e a gente tem uma live no dia 28 de dezembro para tratar do balanço energético. Perfeito. Então é isso, pessoal. Encerrando por aqui. Cauê, mais uma vez, você deu um show. Muito obrigado e até a próxima. Agradecer demais a galera que ficou com a gente até agora. Forte abraço. Tchau, galera. E foi.